Graça e paz, igreja. Uma alegria poder estar aqui nessa noite. Louvado seja o Senhor pela vida da pastora Renata, pastor Edivaldo, que eu não vi, né, deve estar por aí em algum lugar. Vida do Baldo, da Roberta, né, queridos que eu amo tanto. Vi agora a pastora Sônia, que está aqui. Cadê o pastorzão? Está trabalhando. Um homem que trabalha demais, uma bênção. Eu estou aqui com a minha esposa, a pastora Cida. E eu tenho uma palavra de Deus ao teu coração. Amém? Eu queria que você abrisse a sua Bíblia aí no livro de Ezequiel, no capítulo 37. Ezequiel 37. A pastora Renata me deu um tema, e o tema é profetizando sobrenatural, e eu creio que essa palavra ela vem de encontro a essa verdade. Todos nós conhecemos esse texto muito, muito pregado, ministrado, revelado, mas eu creio que Deus tem algo novo para as nossas vidas hoje à noite. Bem, se você quiser, e assim você tem esse costume, fique de pé em reverência à palavra. Vamos ler de pé a Bíblia, uma bênção. Está escrito assim a partir do versículo de número 1. Veio sobre mim a mão do Senhor, e Ele me levou pelo Espírito do Senhor, e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos na superfície do vale e estavam sequíssimos. Diga comigo assim, sequíssimos. Então me perguntou: filho do homem, acaso poderão reviver estes ossos? Respondi: Senhor Deus, tu o sabes. Disse-me ele: profetiza a esses ossos e dize-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis. Porei tendões sobre vós e farei crescer carne sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei, segundo me fora ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos e se ajuntavam, cada osso ao seu osso. Olhei, e eis que havia tendões sobre eles, e cresceram as carnes, e se estendeu a pele sobre eles, mas não havia neles o Espírito. Então ele me disse: profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do homem, e dize-lhes: assim diz o Senhor Deus, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre esses ossos, sobre esses mortos, para que vivam. Profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé, um exército sobremodo numeroso. Então me disse: filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: os nossos ossos se secaram, e pereceu a nossa esperança. Estamos de todo exterminados. Portanto, profetiza e dize-lhes: assim diz o Senhor Deus, eis que vos abrirei a vossa sepultura, e vos farei sair dela, ó povo meu, e vos trarei à terra de Israel. Sabereis que eu sou o Senhor, quando eu vos abrir a vossa sepultura, e vos fizer sair dela, ó povo meu. Porei em vós o meu espírito, e vivereis,
e vos estabelecerei na vossa própria terra. Então sabereis que eu sou o Senhor. Disse isto e o fiz, diz o Senhor. Amém? Até aí, coloque a Bíblia sobre a tua cadeira, meu amado. Libere as tuas mãos, os teus braços. Levante as tuas mãos, peça ao Espírito Santo que Ele te fale ao teu coração hoje. Há uma unção aqui, há um estabelecer de Deus novo hoje aqui nesse lugar. Comece a entrar na presença de Deus. Não fique inerte à presença de Deus. Ele está aqui, aonde estão 2 ou 3 no seu nome reunidos. Ele se faz presente. Não há como ficar na presença dele sem que algo poderoso e sobrenatural aconteça. Há algo de Deus hoje para a tua vida. Deus hoje vai restaurar situações aqui. Deus vai renovar as forças. Deus vai tirar o desgaste desse tempo. Há um renovo de Deus sobre esta igreja. Há um renovo de Deus sobre a tua vida, meu amado. Levante as mãos e adore ao Pai em nome de Jesus Cristo. Senhor, nós te louvamos, te bendizemos, ó Deus, por esta noite reunidos aqui. Obrigado, Senhor, porque esta porta está aberta. Obrigado porque a tua palavra hoje vem estabelecer novas coisas. Declaramos desde já, Senhor, que o sobrenatural do Senhor já está liberado sobre este lugar, sobre as nossas vidas, sobre as nossas almas. Ó Deus, toma-nos nas tuas mãos, revela a tua palavra ao teu povo, meu Deus, dirige-nos conforme o teu querer. Queremos, ó Deus, hoje ouvir a tua voz. Estamos aqui, ó Deus, para ouvir a tua voz. E assim como o Senhor nos trouxe essa palavra, meu Pai, dirige a minha vida aqui neste altar. Eu sou teu, que a minha boca seja a tua boca, que o meu corpo seja o teu corpo, que os meus ouvidos sejam os teus ouvidos, que as minhas mãos sejam as tuas mãos. Assim como diz o apóstolo São Paulo, eu entrego o meu corpo, Senhor, diante de ti, para que o Senhor use a minha vida hoje e abençoe este povo que te pertence, Pai. Desde já nós declaramos, ó Deus, a nossa gratidão a ti, porque eu sei que o Senhor vai operar coisas sobrenaturais aqui nesta noite. Eu sei que algo poderoso vai ser renovado na vida do teu povo. Eu sei, meu Deus, e já profetizo em nome de Jesus, que todos quantos entraram aqui, sairão daqui hoje, revelados debaixo da tua palavra, cheios do teu poder e do teu Espírito. Tudo que for feito aqui, Senhor, daremos somente a ti a honra e a glória. Tu és o Rei da glória. Levante as mãos e adore Ele, amado. Adore, 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 adore. Ele procura adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Adore, adore, adore em novas línguas. Dê lugar ao Espírito. Toma-nos, ó Deus. Este lugar é teu e te agradecemos por isso. Fala ao nosso coração. Fala ao nosso coração. Fala a Deus nesta noite. E nós te louvaremos hoje e para sempre. Oramos em nome de Jesus de Nazaré, que vive e reina. Quem crê, diga amém. E misture o seu amém com palmas, com aleluia, com glória a Deus. Amém. Louvado seja o Senhor. Pode sentar-se, amado. Em nome de Jesus. Esse texto é impressionante, porque ele é um misto de uma experiência poderosa e sobrenatural, que mais uma vez Deus dá ao seu profeta, chamado Ezequiel. Uma experiência fenomenológica, algo que não era comum. Mas, além dessa experiência poderosa, deste sobrenatural de Deus que a gente percebe nesse texto, a gente vê algumas direções. E a direção
pétrea, a coluna dorsal desse texto é profetiza. Diga assim, profetiza. Nesse tempo aqui, não era algo que partia do profeta para o mundo espiritual, não era uma situação gerada por uma dor, que de repente alguém pela dor começa a profetizar alguma coisa, não era algo natural que nascia de forma espontânea no coração de um homem, mas era o inverso, era Deus mandando profetizar, Deus mandando falar, Deus mandando profetizar, Deus mandando ele liberar uma palavra. E eu queria que você imaginasse isso comigo. Tudo que foi feito foi formado pela palavra. Se você vai lá em Gênesis, no capítulo 1, a palavra estava ali, o verbo estava ali. João 1, a Bíblia diz que no princípio era o verbo, e o verbo estava com ele, e o verbo era Deus. Tudo foi formado pela palavra. Então, nós vemos aqui que Deus, ele visita o profeta, e ele faz com que esse profeta exercite essa condição da profecia no sobrenatural. Aliás, é o tema da palavra de hoje. E de forma assim, aonde ele se encontra numa situação de caos. O caos estava instaurado ali. Ele não estava com um problema familiar. Não era uma situação de doença. Não era um problema financeiro. Não era alguma coisa de ordem emocional. Mas ele estava diante de um grande cemitério. Um cemitério que havia ossos, a Bíblia chama os ossos e os qualificam de ossos sequíssimos. Preste atenção, diga comigo, ossos sequíssimos. Ossos secos. O vale dos ossos secos. Os ossos é a estrutura do ser humano. O ser humano, o homem, a carne, a pessoa, o corpo do ser humano tem uma estrutura. E essa estrutura são os ossos. Os ossos é parte importantíssima da vida do ser humano. Por quê? Se o osso estiver doente, existe uma doença chamada osteoporose. Não é? Alguém conhece essa doença aí? É uma doença de desgaste nos ossos. Uma pessoa que tem osteoporose avançada, ela não consegue andar. Uma pessoa que tem doenças nos ossos muito severa, se ela dá uma pancada, os ossos se quebram. Uma pessoa que tem os seus ossos danificados, ela é uma pessoa paralisada. Está entendendo, irmão? Então, veja, aqui a Bíblia apresenta um vale, e a cena é essa, de ossos secos, sequíssimos. Esses ossos secos, eles têm uma representatividade aqui na palavra. A própria Bíblia diz quem eram esses ossos. E a Bíblia fala que esses ossos eram um exército de Deus. Os ossos eram o exército de Deus. E aí eu me pergunto, e aqui eu quero que você comece a viajar comigo dentro do texto, como que pode o exército de Deus chegar a esse ponto? Preste atenção aqui. Como que pode alguém que guerreia as lutas de Deus chegar a um ponto de ficar tão desgastado, chegar a um ponto de ter a vida tão afligida, que ele deixa de ser um indivíduo e passa a ser um osso seco? O que faz de alguém que espiritualmente, agora conjecturando na espiritualidade, que espiritualmente passa por tantas lutas, tantas dificuldades, tantas situações que permeiam a vida do ser humano e leva essa pessoa a desgastes tão profundos. E esse desgaste, ele é capaz de levar a pessoa a espiritualmente virar um osso seco. Quantas vezes, talvez, nós estamos assim? Situações que têm nos desgastado. Talvez você entrou aqui nessa noite com situações na tua vida que você não aguenta mais.
que você não tem mais forças para caminhar, você não aguenta mais, apesar de ser servo de Deus, porque o texto diz que aqui não eram ímpios, não eram inimigos, mas era o exército de Deus, pessoas de Deus, pessoas que um dia tiveram o Espírito Santo, pessoas que um dia lutaram pelo Evangelho, pessoas que um dia glorificavam a Deus, pessoas que dançaram, cantaram, lutaram, fizeram, pregaram, mas o desgaste da vida foi tão grande, que ela foi paralisando. Eu tenho visto muita gente assim, muita gente que deixou de ser do exército para se tornar um vale de ossos, e lamentavelmente essa é a obra do diabo. O diabo quer te desgastar, irmão, o diabo quer te cansar, irmão, o diabo quer tirar as tuas forças, minha irmã. O diabo quer te levar aos limites da carne e nas situações que você já não aguenta mais. Quantas vezes você acorda e você parece que não dormiu a noite? Passa a noite inteira dormindo, acorda cansado. Porque a vida tem sido difícil. Ontem eu falava na igreja, pastora, as coisas estão de mal a pior. Esta semana, algumas semanas atrás, um pai brigou com a mãe. A mãe foi embora, deixou 2 filhos com ele. E ele ligou para a mãe e falou: se você não voltar, você não vai ver mais nossos filhos. E ela não voltou. Ele ficou com raiva. Pegou os filhos, trancou dentro do carro num estacionamento de um shopping. As crianças ficaram 2 semanas dentro do carro. E acharam na 3ª semana. Os 2 morreram. Cozidos. Com fralda. Imagina a fralda de um neném, de uma criança. Pai. A semana passada, retrasada, a gente viu um garoto aqui em São Paulo. 12 anos de idade. Matou uma menininha. 12 anos. A nossa vida hoje, a gente vive o sobrenatural, a gente está na igreja, a gente anda na presença de Deus e é uma bênção, eu acho que é lindo isso. E essa é a minha vida há muitos anos já. Mas a verdade é que a gente tem vivido um tempo onde as coisas estão indo de mal a pior. E isso desgasta. Aí você olha para uma área da tua vida que você está patinando, ao invés de evoluir, estamos chegando, irmão, no final do ano. Faltam 3 meses para terminar 2019. O que aconteceu esse ano com você? Quantas coisas talvez lá no início você profetizou, você sonhou, você projetou, mas chegou agora e ainda não aconteceu. E aí o que acontece? A gente fica mal, porque isso vai desgastando. Aí você se relaciona no teu trabalho, de repente é uma situação com o teu chefe que não dá certo, e você é humilhado. Isso vai desgastando. Aí de repente você tem uma demanda, e essa demanda é uma coisa que é necessário para você, mas você não consegue porque não tem dinheiro, porque o dinheiro é pouco, e as coisas estão, parece que não evoluem, aí você não consegue aquilo que você precisa, isso desgasta. Aí você chega em casa que seria um lugar de descanso, um lugar onde que você ia renovar as suas forças, de repente a tua luta está lá, e eu sempre digo isso, as pessoas que mais nos machucam são os que mais próximos de nós estão. Não é? Porque quem não está próximo a gente nem liga, mas quem está próximo é o que mais nos frustra. Então o que eu estou dizendo aqui, eu não estou pregando o Apocalipse para a igreja, não, mas eu estou falando uma realidade que a gente vive e que nos desgasta. Talvez você entrou aqui hoje desgastado, talvez você entrou aqui hoje cansado de situações que você já não aguenta mais, que você tem clamado ao Pai falando: Senhor, tem misericórdia da minha vida, porque se não fosse a misericórdia do Senhor, aonde você estaria hoje? Talvez você tenha vivido de misericórdia, e ouça, apesar disso parecer uma boa informação, não é. Porque a palavra misericórdia tem a ver com miséria. A etimologia da palavra vem da miséria de coração, misericórdia. Então, o que eu quero dizer para você
é que existe um renovo em Deus. Que Deus é poderoso para renovar as tuas forças. Que Deus é poderoso para restaurar a tua vida. Que Deus é poderoso para te levantar em nome do Senhor Jesus. E uma das coisas que a gente precisa aprender aqui hoje é vencer essa estrutura seca que muitas vezes a vida nos leva a viver. A palavra diz lá no Salmo 58, Davi ele declara: enquanto calei os meus pecados, os meus ossos se secaram. Vou repetir. Enquanto eu calei os meus pecados, o que aconteceu? Os meus ossos se secaram. Então, a primeira coisa que a gente precisa aprender hoje aqui é que a gente precisa andar num trilho de santidade. Porque a santidade ela restaura a nossa vida. O pecado seca o osso, mas a santidade nos fortalece diante do vale. Amém? E o texto que nós lemos aqui, ele é cheio de coisas maravilhosas. A primeira, escute, Deus manda profetizar. Isso não é um impulso carnal. Isso não vem de nós. Isso é uma palavra de Deus. Deus fala para o profeta assim: você está vendo, profeta? Está vendo esses ossos aí? Acaso eles poderão reviver? Versículo 3. Respondi: Senhor, tu sabes. Versículo 4. Disse ele: profetiza a estes ossos. Profetiza. Deus mandou ele profetizar o sobrenatural. Deus mandou ele abrir a boca diante do caos. Deus mandou ele abrir a palavra, a boca dele, e liberar uma palavra de vida para aquela situação contrária. E é isso que nós precisamos praticar na vida. Porque diante da situação em que nós vivemos, diante de um governo ou de situações que a gente muitas vezes não tem controle, o que nós precisamos fazer é profetizar. Amém? E às vezes a gente sabe disso. Essa informação a gente aprende na igreja, os pastores nos ensinam, a gente está aqui debaixo desta palavra e sempre foi assim. Agora, nós precisamos colocar em prática isso. O negócio não é ter uma informação, o negócio é praticar. Porque amanhã pode ser que você se depare com uma situação contrária e a primeira reação que você tem é reclamar. A primeira reação que você tem é murmurar. A primeira reação que você tem é constatar o erro e ao invés de profetizar uma palavra, você está fazendo o que todo mundo faz. Eu vim aqui dizer nesta noite que não é para fazer o que todo mundo faz. Você precisa fazer o que Deus quer que você faça. E o Deus está dizendo ao teu coração: profetiza. Profetiza. Você está com a tua Bíblia aí? Olha o versículo de número 7. Verso 7. Ezequiel 37, 7. Aqui é um segredo. Diz assim a Bíblia: então profetizei segundo me fora pedido. É isso que está escrito aí? É ou não? Não. Vamos ver de novo. Você não pode ir no meu embalo não, irmão. Você lê na Bíblia aí. Ó, está escrito aí, ó. Profetiza, pois, como eu sugeri. Profetiza, pois, segundo a tua necessidade? Não. O que está escrito? Vamos ler bem alto. Profetizei, pois, como me deu ordem. A profecia para o crente não é facultativa. Profecia para o crente é uma ordem. Eu vou repetir, acho que você não entendeu. Profecia para você não é para você profetizar quando você quer. Profecia, profetizar é uma ordem de Deus. Amém? Então amanhã, sexta-feira, vai chegar no teu trabalho e começa a profetizar. Amém? Vai embora hoje na tua casa, para a tua casa, chega lá e começa a profetizar: Deus, esta casa aqui vai ser uma bênção. Esta casa é uma casa de oração. Esta casa haverá louvor dia e noite. Esta casa será reconhecida pela presença de Deus. Está com uma situação na família terrível, começa a profetizar a bênção. Eu vou te contar uma história de um rapaz que viveu debaixo de profecia durante um período da sua vida.
e a profecia tirou ele da garganta do inferno. Esse rapaz, todos os dias, ele saía dos 15 aos 17, 18 anos de idade. Saía de casa e usa droga. Todo dia. Eu disse todo dia. Todo dia. Ele era a vergonha da sua casa. O seu pai tinha vergonha dele. Sua mãe era uma serva de Deus. Mas por causa das coisas que ele fazia, ela também sentia vergonha. Mas apesar da vergonha, a mãe profetizava. O pai acusava, a mãe profetizava. O pai xingava e brigava, a mãe profetizava. Todo dia esse rapaz chegava de madrugada em casa. A mãe estava esperando assim, ó, na janela do sobrado. Enquanto o rapaz não chegava, a mãe não saía da janela. E quando o rapaz chegava, a mãe já chegava profetizando. Hoje vai ser o último dia que você vai viver assim. E em lágrimas, anos a mãe começou a profetizar. Teve um dia que esse rapaz pegou um pouco de maconha, como dizem os maconheiros, bolou um baseado, fez um cigarro de maconha, colocou na orelha, porque ele não fumava dentro de casa, ele tinha respeito pela mãe, e ele falou para a mãe assim: mãe, eu acho que eu vou virar crente. Aí a mãe bate nas costas dele e fala assim: filho, vai que você está precisando. E esse rapaz entra numa igreja numa terça-feira à noite, senta na última cadeira, ele recebe uma palavra. Quando ele mal nem entendeu, porque ele saiu de casa fumando maconha até a igreja. Quando ele pisa na igreja, a maconha, a sensação da maconha vai embora. E aí ele fica confuso, porque ele não sabia se a maconha era ruim ou se alguma coisa estava acontecendo. De repente ele está na frente do pastor. O pastor com a mão na cabeça dele. E ele orando em línguas. Conforme a mãe profetizava, que ele ia ser um servo de Deus. Por causa da profecia, aquele rapaz foi liberto das drogas no mesmo dia. Por causa da profecia, aquele rapaz que gostava de tocar na igreja começou a tocar guitarra na igreja, começou a cantar. Por causa da profecia, aquela desgraça da família se tornou orgulho. E por causa da profecia, aquele rapaz batizou a mãe que não era batizada ainda. Esse rapaz sou eu. E eu quero dizer para você, pode glorificar Deus. Deixa eu falar para você. Esse ano vai fazer 20 anos que eu sou pastor. Eu batizei minha mãe, eu ministrei o evangelho para o meu pai. Da desgraça eu virei o orgulho. Como bispo? Porque havia profecia. Porque eu nunca via minha mãe largar e abrir mão de mim. A minha mãe era gordinha e ela ajoelhava no chão com muita dificuldade. E por várias vezes eu vi aquela mulher de joelhos, chorando, pedindo a Deus a restauração do seu filho. Porque a palavra de Deus, na boca de um homem, de uma mulher de Deus, ela se torna verdade. E ela acontece. Você está entendendo o que eu estou dizendo, irmão? Por que eu estou dizendo isso? Porque você não pode abrir mão dos teus. Esse é o recado de Deus para a tua vida. Tem gente na tua vida, no teu ciclo social, familiar, que de repente você olha e você fala: esse aí não tem jeito. Esse aí, todo mundo vai, menos esse. De repente é o teu casamento, de repente é alguma situação na tua vida que está acontecendo que você tenha certeza cabal que não vai dar certo. Mas eu vim aqui hoje te dizer: não existe não dar certo para Deus.
O texto que nós chegamos aqui, irmão, nós lemos aqui, é um texto que estava no limite já. Não era mais corpos no chão, eram ossos secos. Não tinha mais o que fazer, mas a palavra profética, e Deus nos mostra isso, que a palavra profética, ela libera muitas coisas na vida daquele que está paralisado. E olha só os processos. O processo é lindo. Ele começa a dizer: profetiza, filho do homem. E ele começa a profetizar. A primeira coisa que acontece, os ossos começam a se bater contra os ossos. E eles começam a ficar unidos de novo. E a Bíblia diz que cresce tendões. Diga comigo, tendões. Tendões. Amém? Cresceu tendões. O que é o tendão? O tendão é um nervo que a gente tem, todos nós temos, que nos traz mobilidade. Se você tem, alguém já teve tendinite? Aqui vai ser curado hoje em nome de Jesus. Recebe essa palavra aí. Com tendinite você não consegue, você tem dor, você fica limitado. É ou não é verdade? É ou não é? Então, quando você tem o tendão, ele serve para te dar mobilidade. Ele serve para te dar condição e capacidade de se mover e te tirar da paralisia. Eu vim aqui te dizer nesta noite que nós vamos profetizar o sobrenatural e tudo que está parado na tua vida vai começar a andar. Amém? Vira para alguém e diga assim: tudo que está parado na tua vida, nesta noite, pela palavra profética, aleluia, vai começar a andar, vai começar a andar, vai começar a andar a tua vida financeira, vai começar a andar a tua vida profissional, vai começar a andar o teu ministério, vai começar a andar tudo que está parado, vai começar a andar em nome de Jesus. Creia, vai começar a andar. Posso ver um coral aqui comigo? 1, 2, 3. Vai começar a andar. Ponto. Aleluia. Tudo que estava parado vai começar a andar. Vamos fazer um exercício aí? Fecha os teus olhos. Pensa aí nas coisas que estão paradas na tua vida, que você já não aguenta mais essa coisa parada, meu Deus. Está pensando? Se está pensando, começa a profetizar. Fala: vai começar a andar. Vai começar a andar, vai começar a andar. Vai profetizando, minha vida vai começar a andar. Eu vim aqui, saí lá de Guarulhos para dizer para vocês nessa noite que vai começar a andar. Deus não vai mais permitir paralisia na tua vida. Deus está dando força aos tendões e tudo aquilo que estava travado vai destravar em nome do Senhor Jesus. Esta é uma palavra profética. Eu profetizo este sobrenatural, aleluia, sobre a tua vida hoje. Vai começar a andar. Não vai ficar parado. Amém? Diz mais a Bíblia. Ele continuou profetizando. Além dos tendões venham as carnes. Diga carne. Carne. Carne significa força. Uma pessoa sem carne, muito magrinho, não é? Você pode ver quando a pessoa ela é afligida por uma doença severa. O objetivo da doença muitas vezes é tirar dela toda a força. Eu me lembro uma vez que eu dirigi uma igreja em Itaquera, na Zona Leste, de uma moça, pastora, que ela tinha um HIV, ela tinha AIDS. Ela havia contraído AIDS, um marido que estava preso. E aquela moça, ela chamava Gisele, né, meu? E uma bênção ela. E eu me lembro, no dia que eu assumi aquela igreja ali, ela veio falar comigo, ela toda magrinha, a bochecha assim, ó, chupada, parecia uma caveirinha andando. E ela veio falar assim: eu sou uma serva de Deus, bispo, eu tenho esse problema aqui, eu não sei até quando que eu vou viver, mas enquanto eu viver, eu quero estar aqui servindo a Deus. E aí eu falei para ela: eu posso não aceitar isso, minha irmã? Ela falou: o quê? Eu falei: Deus pode te curar. Deus pode te curar. Ela falou: bispo, eu acredito que Deus pode todas as coisas, mas realmente é uma situação bem difícil. E nós começamos a orar. E começamos a orar. De repente aquelas bochechas começou a engordar um pouquinho. De repente aquele aspecto de caveira, de cadáver começou a sair. Ela começou a ficar mais bonita, começou a engordar, começou a ver a glória de Deus, começou a invadir a vida daquela menina, daquela moça. E algo poderoso aconteceu. Ela foi fazer o exame lá. De repente, irmão, porque o nosso Deus é bom,
Amém? De repente aquilo que tinha no sangue dela sumiu, desapareceu, e ela veio com o exame assim: bispo, eu estou curada, eu estou curada. E o que aconteceu? O milagre. Porque é assim que acontece. Diga, é assim que acontece. O que eu quero dizer para você aqui nessa noite é que o Senhor, Ele vai te fortalecer. Às vezes as lutas, elas vêm para nos enfraquecer, tirar de nós a capacidade de estar em pé, a capacidade de reação. Porque um guerreiro, uma guerreira precisa ter essa condição, esse aspecto espiritual, que a Bíblia fala que é essa carne. Não é a carne no sentido de pecado, mas aqui no sentido físico mesmo. E a Bíblia diz que estas carnes começaram a crescer, versículo de número 8. Haviam tendões e eles cresceram e as carnes cresceram. As carnes vieram sobre aqueles ossos. E a Bíblia diz também, ainda no versículo 8, que depois das carnes cresceram peles. Diga assim: cresceu tendões. Melhor isso, cresceu tendões, cresceu carne e cresceu pele. Amém? Então cresceu o tendão, paralisia foi embora, veio a carne, o músculo, a força, a fraqueza foi embora. Agora veio a pele. Diga pele. Irmão, a pele é o maior órgão que existe no corpo humano. Às vezes a gente não o tem como um órgão, né? A gente pensa que órgão é só coração, estômago, essas coisas. A pele é o maior de todos. E a pele é a cobertura. A pele, se você está numa situação, se você se arranha, se machuca, e você de repente tem contato com um vírus ou com uma bactéria, a pele te protege. Se você não tem, você está fadado a morrer. Então a pele é a cobertura do corpo. Diga, a pele é a cobertura do corpo. Então anota isso no teu espírito. Deus fez crescer as peles naquele corpo. Existe algo que se chama Igreja de Jesus Cristo. A Igreja de Jesus é a nossa pele. A Igreja de Jesus é a nossa cobertura. É o que nos cobre. É o que impede os vírus e as bactérias malignas deste mundo tenebroso tocarem em nós. A Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecem contra a igreja. Por isso que eu amo a igreja. Por isso que eu sou apaixonado pela igreja. Por isso que foi na igreja que Deus me deu tudo. Deus me deu os meus melhores amigos na igreja. Deus me deu salvação, foi na igreja. Deus me deu a minha esposa na igreja. Deus me deu a minha filha na igreja. Eu estou aqui na igreja e a minha vida é a igreja do Senhor Jesus Cristo. Então não entra nessa onda, que tem uma onda aí demoníaca aí fora, de pessoas sem pele. De pessoas sujeitas, pastora Renata, a qualquer vírus maligno que tem aí por fora. Então não entra nessa mentira de não estar na igreja, de não fazer parte da obra de Deus. Bispo, eu não quero me comprometer ministerialmente, então não deixe de vir pelo menos para ouvir. Porque tem muita gente abrindo mão dessa cobertura. E eu digo, cobertura não são os homens, é a igreja. É o sangue de Jesus Cristo que nos cobre. Amém? Amém, irmãos? É claro, nós devemos respeito às nossas autoridades, aos nossos pastores. Isso é incontestável. Mas eu estou dizendo a cobertura da igreja. Eu sou da igreja. Satanás não pode tocar na minha vida porque eu sou da igreja. Na minha casa ele não entra porque eu sou da igreja. Porque a igreja, ela não são essas quatro paredes. A igreja sou eu aonde eu for. Eu preciso ter essa cobertura. Cresceu as peles. Amém? Cresceram os tendões, paralisia foi embora. Cresceram os músculos, as carnes, a força voltou. Cresceu a pele, a proteção veio. Mas faltava uma coisa, faltava o Espírito. Amém? E eu vim aqui hoje profetizar. Porque olha só o versículo 9. Põe aqui, querido, por favor.
Aleluia. Verso de número 9. Então ele me disse: profetiza ao fôlego da vida, profetiza ao filho do homem e dize ao fôlego da vida, assim diz o Senhor Deus, vem dos quatro ventos ao fôlego da vida e assopra sobre estes mortos para que vivam. Ele disse: profetiza, profetiza o Espírito, profetiza para que venha sobre eles, profetiza para que eles comecem a viver, profetize para que eles saiam desta condição de mortos espirituais. Nós estamos vivendo uma crise no Evangelho de Jesus. Aliás, vou dizer melhor, uma crise no Evangelho dos homens, porque no Evangelho de Jesus não tem crise. O Evangelho dos homens tem feito homens e mulheres, pessoas frágeis, pessoas que são fracas na fé, pessoas que não guerreiam a guerra do Evangelho, pessoas que são dodóis, crianças, meninos, meninas, está cheio de meninice dentro da igreja, gente que está morto espiritualmente, porque não consegue absorver a sua missão diante de Deus. Deus visita Ezequiel e diz para ele: portanto profetiza e dize-lhes, profetiza a vida, profetiza que eles vão começar a viver de forma sobrenatural o fôlego de vida. Profetiza, porque não adianta, irmão, você vir num culto como esse, ou nos cultos que acontecem aqui na igreja, vir aqui como se vai em qualquer lugar, e não sentir, e não mergulhar, e não se entregar na presença de Deus. Não adianta a gente viver na superficialidade, acabou, não dá mais tempo de a gente ficar como menino na fé. E menino não tem nada a ver com tempo de igreja. Tem gente que está indo na igreja faz tempo e ainda é menino. Amém? Eu falava ontem na igreja, Deus tem uma herança poderosa para o seu povo. E eu sou povo de Deus e eu preciso desta herança. Amém? Diga: eu preciso da herança de Deus. Só que Ele só vai entregar para você se você for maduro. Deus não dá herança para menino. A Bíblia diz que enquanto somos meninos, enquanto existe um menino, a herança fica na mão do tutor. Está entendendo ou não? Não vai para a mão do menino. Deus não é inconsequente. Deus só dá a herança para maduros. O apóstolo Paulo, ele fala em 1 Coríntios 13, quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino, mas quando deixei das coisas de menino, comecei a viver as coisas de homem. Eu vim aqui dizer para você, igreja, começa a profetizar, a mergulhar na presença de Deus, começa a mergulhar na palavra de Deus, começa a orar como gente grande, começa a declarar e profetizar: vamos para o monte, vamos para o monte, vamos para o joelho, vamos para o joelho, vamos para onde for, vamos para onde for. Não pare de orar, não pare de clamar, não pare de declarar, não pare de profetizar. Deus está evoluindo a tua vida, e quando você menos perceber, você já é uma alma poderosa, vivente, cheia do Espírito Santo, e nada mais vai poder te parar. Nada mais vai poder te parar. Ele falou assim: começa a profetizar, porque eu vou abrir a vossa sepultura. Começa a profetizar, porque eu vos trarei novamente a presença do Senhor. Comece a profetizar, que eu vou colocar o meu Espírito em vós. Escute o que eu quero te dizer. Eu vou terminar aqui. Nós vamos orar. Como será que é um profissional cheio do Espírito? Como será que é uma mulher cheia do Espírito? Eu não estou aqui fazendo com que você olhe para si próprio, mas eu quero que você imagine alguém. Vamos imaginar alguém que trabalha com o que você trabalha, que faz o que você faz. Imagine essa pessoa cheia do Espírito. Imagine uma mãe
que tem os seus dilemas e problemas, cheia do Espírito. Um pai cheio do Espírito. Uma esposa que tem suas guerras com o marido, mas ela é cheia do Espírito. Cheia do Espírito. Um marido que enfrenta as suas limitações humanas, mas apesar das limitações, ele é cheio do Espírito. Cheio do Espírito. Cheio do Espírito. Um jovem que faz a diferença porque é cheio do Espírito. Sabe o que nos falta, irmãos? Nos encher do Espírito. O que nos falta é isso. Porque a gente é cheio de tanta coisa, não é? A gente é cheio de problema. A gente é cheio de dificuldade. A gente reclama de tanta coisa. E não à toa, porque de fato temos problemas. Mas o que vai fazer a diferença nessa geração é que é cheia do Espírito. Um homem cheio do Espírito reage diferente às suas lutas. Uma pessoa cheia do Espírito reage à vida, ao mundo de forma diferente. Fala de forma diferente. Pensa de forma diferente. Deseja de forma diferente. Relaciona de forma diferente. Serve a Deus de forma diferente. Nada é peso, é o Espírito que o conduz. Nada é imposição, ele vai porque quer. Não precisa de escala, ele está lá antes da escala chegar. A vida dele é uma oferta diante de Deus. Ele é cheio do Espírito. É o Espírito quem conduz, é o Espírito que fala. Se alguém precisar, ele põe a mão e ele, cheio do Espírito, profetiza e o milagre acontece. Nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. E o detalhe desta palavra aqui é que para ser cheio do Espírito Santo, você não precisa ser amigo do pastor, da pastora. Você tem que ser alguém que tem boca para profetizar. Olha só, versículo de número 12, 13 e 14. Termino aqui. 12, 13 e 14. Ezequiel 37, 12, 13 e 14. Consegue pôr? Amém. Portanto, profetiza e dize-lhes: assim diz o Senhor Deus: eis que vos abrirei as vossas sepulturas. Sim, das vossas sepulturas vos farei sair. Todo espírito de morte vai sair em nome de Jesus Cristo. Amém? Vai recebendo essa palavra no teu espírito. Ó povo meu, vos trarei à terra de Israel. O que significa isso? Pode voltar lá um pouquinho, filho, por favor. No 12 ainda. O que significa vos trarei à terra de Israel? No final do texto. Diga assim, ó: vos trarei à terra de Israel. Você entender o que significa isso? Significa assim, olha, eu vou organizar a vida de vocês. Tudo que está bagunçado aí, eu vou organizar a vida de vocês. Eu profetizo essa palavra sobre essa igreja aqui em nome de Jesus. Deus vai organizar a tua vida de forma sobrenatural. Eu vos trarei novamente, diz o Senhor. Versículo 13. E quando vos abrir as vossas sepulturas, e delas vos fizer sair, ó povo meu, sabereis que eu sou o Senhor. Eu vou testemunhar da glória de Deus. E o 14, vamos lá. E porei em vós o meu Espírito, e vivereis, e vos porei na terra, e sabereis que eu, o Senhor, o falei e o cumpri, diz o Senhor. Aleluia! Pode aplaudir o Senhor. Mistura as tuas palmas com glória a Deus. Aleluia. Diga: eu vou ser cheio do Espírito. Diga: eu vou ser cheio do Espírito. Olhe para alguém que vai pagar a tua janta hoje. Vai, vamos lá. Dá um sorriso para ele. Fala assim: você vai ser tão cheio do Espírito, irmão. Fala para ele: você vai ser tão cheio do Espírito, irmão,
que todos que olharão para você vão dizer: tem algo diferente aí, você é diferenciado, você tem algo que vem do céu. E aí você vai responder: eu tenho o Espírito Santo. Alguns querem fazer da sua vida, do seu corpo, aparelho. Tem algumas religiões por aí que chamam o corpo de quem recebe as suas entidades de aparelho. Aparelho talvez seja a forma menos abrupta. Algumas outras chamam de cavalo mesmo. De cavalo. Mas o teu Deus decidiu te fazer não um aparelho, nem um cavalo, mas morada e templo dele. Seja cheio do Espírito, irmão. Profetiza o Espírito Santo na tua vida. Ore mais na presença de Deus. Ore em línguas. Dê lugar ao Espírito Santo. Deus te trouxe aqui hoje para te dizer: Ele vai te fazer viver e profetizar no sobrenatural. E o milagre vai acontecer. Diga assim: o milagre vai acontecer. Melhor isso, diga: o milagre já aconteceu. Já aconteceu. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Aplaude ao Senhor em nome de Jesus. Louvado seja Deus.